dizer o Padre Lúcio, né? Que bom que está conosco na catequese. Isto é muito bom para nos ajudar a iluminar os caminhos, né? E fico feliz de estar podendo estar aqui com vocês um pouquinho, também ouvindo um pouco, né, a nossa caminhada a partir da catequese renovada, que é esse espelho, né? Vai espelhando, vai reproduzindo para nós toda uma memória de uma catequese já proposta, mas que precisamos de estar recuperando essa memória, né? Fico feliz de estar com vocês e de ver esse ânimo que é importante no processo formativo. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigado. E a pedido, ou melhor, uma sugestão que o Jesus da Paróquia São Francisco hoje postou no nosso grupo, ele pediu para a gente iniciar a oração, né, a nossa formação de hoje fazendo uma oração a Nossa Senhora, né, em intenção de todas as vítimas da atual situação da pandemia, por todos aqueles que estão na linha de frente, por todos que sofrem. Então, a gente poderia iniciar então, com essa oração da Ave Maria, colocando essas intenções e as que a gente traz também no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Então, João, pode iniciar, o espaço é teu, né? E aí a gente fica aqui dando suporte no chat, naquilo que for preciso. Ok, obrigado, Gustavo. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Que bom, eu estou vendo as cabecinhas fazendo assim, é um bom sinal. Maravilha. Hoje nós vamos continuar, então, aquela nossa conversa da semana passada, que eu acho muito importante, né, esse tema, embora ele não é tão fácil assim de falar, né, porque, afinal de contas, tem muito tempo de história aí, então é pouco tempo de conversa nossa para falar de tanto tempo da história da catequese. Então, eu só queria lembrar duas coisas, né? A primeira é que, na semana passada, a gente começou a falar dessa realidade da história da catequese a partir de três instituições, vamos dizer assim, três grupos importantes, né? A família, a escola e, de alguma maneira, mais amplo, mais geral, a sociedade como um todo. E como que essas estruturas elas foram se modificando ao longo dos anos e o quanto que isso repercutiu, modificou também o jeito de fazer catequese. A outra coisa é que a gente está privilegiando dois tempos da história da catequese, né? Primeiro, o tempo lá da igreja primitiva, a igreja antiga, como a gente quiser chamar, que é o tempo em que nasce o catecumenato. E hoje a gente vai olhar também para os últimos anos, os anos mais recentes aí, que estão alinhados com o tempo também da catequese renovada. Mas antes, eu gostaria de passar com vocês também, né, um pouco sobre o tempo da Idade Média, o tempo ali da Idade Moderna, que fazem parte da nossa história também. Deixa eu só achar o slide certinho aqui para a gente retomar a partir daí. Idade Média. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu liberei o acesso para você. Só um minuto, João. Ainda não. Pronto, liberei. Aqui. Isso. Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Muito bem. Então, para a gente retomar aí um pouco. Semana passada nós falamos sobre o catecumenato. Pedagógica. Meu fone acabou a bateria. Me escutam? Sim. Ok. O catecumenato é essa estrutura pedagógica, iniciática, litúrgica também, esse caminho que fizeram para que as pessoas pudessem ir se tornando cristãs. E aí a gente foi vendo que essa noção de iniciação
aos poucos ela vai sendo alterada ao longo da história. Bom, o que acontece? Na Idade Média, a gente está diante de uma sociedade bem diferente daquela lá da igreja primitiva. Então, aqui, nós estamos numa época onde todo mundo é cristão, né? Então, toda aquela região ali da Europa, né, dos países vizinhos ali, são países cristãos, né? São países católicos também, né? Na maior parte da Idade Média. E aí, o que acontece? Se todo mundo é cristão, a gente viu que o jeito para se tornar cristão, ele vai ficando mais rápido, né? Então, as pessoas vão, digamos assim, flexibilizando aquele caminho do catecumenato, que durava anos, que tinha a presença mais personalizada e particular de algumas pessoas da comunidade que acompanhavam aquele que estava se tornando cristão, cristã, e pouco a pouco esse caminho, essa catequese, esse anúncio de Jesus Cristo, ele vai desaparecendo no sentido de ser organizado, sistemático. Por quê? Porque se tinha a noção de que toda a sociedade vivia uma cristandade, ou seja, tudo tinha a ver com a igreja, com a fé cristã. Então, todos os ambientes tinham essa característica. De tal modo que a gente pode falar na Idade Média de um catecumenato social, para não dizer, né, que não teve nada, vamos dizer assim, né? Um catecumenato social, em que, olha aí, as duas instituições que a gente viu, a família e a sociedade, elas exercem esse papel de iniciação cristã. Então, é aqui onde se massifica os batizados, por exemplo, das crianças, né? É aqui que vai surgir, inclusive, aquela questão se a criança não foi batizada e morreu, para onde é que ela vai, etc. E aí entra em discussão o limbo ou não, porque a criança não era má, então não pode ir para o inferno, mas para ir para o céu tem que ser batizado, enfim. Então, a gente vai ver que tem muitas preocupações teológicas aqui em relação à iniciação cristã, ao batismo, à Eucaristia, à presença real de Jesus na Eucaristia, mas a gente vai ver também que tem algumas práticas sacramentais que vão ficando esquecidas, não é? A própria comunhão, por exemplo, o participar da Eucaristia como um todo, isso vai ficando em segundo plano. O que acontece aqui? Tem muita missa. Nesse período tem muita missa. Tem missa para tudo, aquelas missas privadas, particulares, alguma coisa também de missas pagas nesse período, a prática das indulgências, a partir do desejo de se reconciliar com Deus, fica muito forte nesse período, a devoção aos santos, aos anjos, a devoção popular como um todo fica muito forte. É nessa época que surge o terço, o ofício da Imaculada Conceição, enfim, tantas práticas de piedade popular surgem nesse período. Por quê? Porque as pessoas vão ficando mais distante daquilo que é a liturgia da igreja oficial, vamos dizer assim, e, por assim dizer, a vivência da Eucaristia, né? A celebração da Eucaristia. Então, as pessoas assistem à Eucaristia, né? Então, elas vão lá para assistir, ou seja, para ver, não necessariamente para participar ou para comungar, né? É dessa época também que vai depois dar origem à necessidade da norma da igreja, que a gente, inclusive, tem até hoje como válida, né? Os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja, eles vão ser compostos por conta desse período. Tem um deles que diz que tem que comungar pelo menos uma vez no ano e confessar por ocasião da Páscoa. Por quê? Porque as pessoas não comungavam mais. Às vezes passavam anos, né? É nessa época que surge muito a prática da adoração. Então, as pessoas iam ver a Eucaristia, mesmo na missa, havia as exposições da Eucaristia, mas elas não participavam. Por quê? Porque a catequese, a instrução, o acompanhamento, o anúncio da fé, ele foi sendo abreviado,
até que ele praticamente foi deixando de existir enquanto um jeito pensado sistematicamente, né, para fazer isso. Então, não tinha um caminho. Aquela pergunta que a gente discutiu na semana passada, como é que eu me torno cristão? E a igreja primitiva tinha dado como resposta o catecumenato. Então, vem com a gente, você que é adulto, e faça esse caminho com a gente, que vai ter uns ritos, mas vai ter também alguém que te acompanha, vai ter aí um tempo para que você também vá encarnando as práticas de ser cristão na tua vida, que você vá criando um jeito de rezar, uma espiritualidade de acordo, conforme, próxima e junto com a comunidade cristã. Nesse novo período, o período medieval, isso muda, né? Isso muda. Então, a gente não tem mais isso. Como é que alguém se torna cristão? Basta nascer. Nasceu numa família cristã, e toda a família nesse período é cristã, a pessoa é batizada. Uma vez batizado, criança, já se era cristão. Então, não se tinha, nesse período, nem sequer uma catequese para a comunhão, por exemplo, para as crianças, como a gente tem hoje, né? A coisa capengou tanto nesse período, e o latim, que tinha se tornado língua oficial da liturgia da igreja, já não era mais entendida por ninguém, e nessa época a missa era celebrada em latim. Então o povo fazia o quê na hora da missa? Rezava o terço. O povo não sabia ler, não tinha acesso à instrução educacional. Então não podia rezar os salmos ou ler a Bíblia. Então rezava o quê? O ofício da Imaculada Conceição, rezava outras orações que pudessem ajudá-los. A coisa descamba de uma tal maneira que o Concílio de Trento, né, uma reunião que aconteceu ali por volta do ano 1500, ela vai tentar, esse concílio, que é a reunião dos bispos da igreja do mundo inteiro, ela vai tentar dar um jeito nisso. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai tentar restaurar alguma coisa da iniciação cristã, porque até os padres das comunidades tinham pouca instrução cristã. Ou seja, eles tinham estudado pouca teologia, tinham tido pouca experiência e vivência de fé. Não é porque muita parte do clero nessa época tem a ver com os títulos, com a indicação das famílias, né? O jovem e a jovem eram levados para os seminários, mosteiros e etc. Muitos jovens, muitas crianças. E às vezes não tinha feito ali uma opção pessoal, concreta pela vocação, né? Então, às vezes, não tinha aquela profundidade. É um período de muitos santos também, e de uma criatividade litúrgica muito grande, né? Mas a igreja pede, nesse concílio, que se restaure a catequese dominical. O que significava isso? Significava que todo domingo, antes da missa, os padres deveriam reunir os fiéis e dar uma catequese. A gente lembra, por exemplo, um pouco aquilo que o Papa Francisco faz hoje, né? Que reúne os fiéis na Sala Paulo VI ou na Praça São Pedro e fala sobre um tema da fé. Pois é, isso surge ou é restaurado, vamos dizer assim, nesse período aqui. Se pede para que os padres... Então, era uma catequese massiva, vamos dizer assim, para toda a comunidade, né? E a igreja pede que os padres também se formem, né? Estudem a fé, assim por diante, para formar os fiéis. Então, nessa época, tem uma catequese muito fragilizada. Oi? Seu som ficou baixo. Deixa eu ver se eu consigo retornar para o... Tava ótimo, agora não sei por que ele deu uma baixada. Deixa eu ver se eu consigo retornar para o fone, peraí. Me escutam? Uhum. Alô? Ok. Obrigado. Bom, e o que acontece? Nesse período também, como tem, no fim da Idade Média, uma admiração pela cultura clássica, ou seja, clássico a gente entende aqui tudo que tem a ver com aquele período dos gregos, aquele período da filosofia, por exemplo, e que é o período que coincide com a igreja primitiva, com o período do catecumenato também. Então, em 1500, se volta, pelo menos, à recuperação da linguagem da iniciação. Então, vai voltar-se a falar, por exemplo, em iniciação, né? Cristã. Então, alguma coisa Trento
tenta fazer? Bom, surgem outras novidades também no âmbito da igreja. Aqui, uma delas é, por exemplo, as colônias, né? O Brasil entra aqui. O descobrimento das Américas, né? da Ásia, nas regiões onde não se tinha chegado ainda, né? Na África também. Então, as necessidades de evangelização do novo mundo, como eles chamam, né? Tudo que era fora da Europa, né? Especialmente as Américas. Então, a igreja olha e fala assim, opa, vamos tentar aplicar o catecumenato de novo nessas regiões, né? Bom, o que acontece? No Brasil, especificamente, a maneira como nós fomos iniciados na fé, catequizados, como a fé cristã católica chegou no Brasil, não passou em nenhum momento pela experiência do catecumenato. Tá? Então, os franciscanos, jesuítas e outros religiosos que vieram para cá nesse período do descobrimento e o período que se segue, eles têm alguma inspiração catecumenal, poucos deles, mas não é a maneira como nós fomos iniciados na fé. Né? Então, o Brasil não tem uma experiência. Então, se a gente olhar para a nossa história, a gente não pode dizer que, em algum momento, os nossos povos foram iniciados na fé a partir do catecumenato, aquela estrutura que a gente viu na semana passada. Não, no Brasil colônia, nunca foi assim. Né? O que a gente sabe é que tem alguns concílios, algumas reuniões de bispos do México, Lima e Quito, ainda então, portanto, na América Latina, que prescreviam uma preparação prolongada da fé, que tinha, então, algo de parecido com o catecumenato, ou seja, uma instrução, uma preparação, um acompanhamento, um caminho de iniciação. Né? O Brasil, a gente vai ver alguma tentativa na catequese dos índios, por exemplo, né? Tradução de catecismos e de declarações de fé para as línguas nativas e assim por diante. Então, tem alguma tentativa de encarnar a fé na realidade daquelas pessoas, daqueles povos. Mas a gente não pode dizer que tem uma experiência de catecumenato aí. Ou seja, um caminho em que a pessoa primeiro é evangelizada, recebe a primeira evangelização, o querigma, adere à fé, a Jesus Cristo, e depois aprofunda essa fé no processo de catequese, purifica ela, ilumina ela num momento, digamos assim, mais intenso de oração e em que se acentua a espiritualidade, e aí depois a celebração dos sacramentos. Não tem esse processo no Brasil. Né? No Brasil também se vai batizando aldeias inteiras, então se o cacique se convertia, então todo mundo era batizado, os filhos dos colonos também não passavam por um catecumenato esquematizado, nem eles, os que vinham de Portugal, de outros países para cá. Então, o Brasil foi cristianizado como se ele já tivesse, digamos assim, como se ele fosse um país europeu, né? Pensado como um país europeu. Né? Outras experiências foram diferentes em outros lugares. Por exemplo, as casas de catecumenato, né, que os jesuítas fizeram, por exemplo, na Índia. Então, a Índia tem experiências de catecumenato. Depois surgem iniciativas também particulares, mas sempre não oficiais, tentando restabelecer o catecumenato. Quer dizer isso? Quer dizer que quando os missionários iam para regiões onde ninguém era cristão, por vezes alguns deles tomavam a iniciativa de tentar implementar ali um caminho catecumenal de iniciação à fé, mas nunca constava oficialmente como orientação da igreja. E às vezes pelo contrário, às vezes a igreja barrava um pouco essas iniciativas, né? Como aconteceram ao longo da história. Vamos dar mais um salto aqui. Bom, século XIX. Então, já estamos bem próximos aqui, dos anos 1800, por aí, já estamos mais próximos da nossa época. Olha só que interessante. Na África, surge esse cardeal, Charles,
que funda esse grupo chamado Padres Brancos, e ele propõe lá um catecumenato de 4 anos. Se vocês têm boa memória, vão lembrar que semana passada eu disse que o catecumenato primitivo durava mais ou menos esse tempo também. Claro que existia vários modelos, mas para dizer, começa-se a olhar para outros continentes, outros povos, outras nações, em que não eram tradicionalmente cristãs, ou seja, onde as pessoas não tinham nascido dentro de uma sociedade cristã, em que o Estado, em que os reis, em que os imperadores eram cristãos, mas não, povos de outras práticas religiosas. Então, quando se vai para esses lugares, se pensa em colocar aí um jeito de evangelização inspirado no catecumenato primitivo. E é isso que acontece na África. Então, a África tem muitas e bonitas experiências do catecumenato, né? Então, tanto que eles restauraram esses 3 grupos aqui, que a gente falou de alguns deles na semana passada. Então, quando restauraram, por assim dizer, o catecumenato, mas isso é novidade para a África, né? Naquele momento. Embora o catecumenato era praticado no norte da África, mesmo na igreja primitiva. Mas o que acontece? Eles vão ter 3 graus, melhor dizendo, para aquele que quer se tornar cristão, para aquele que está fazendo o caminho de se tornar cristão. O primeiro, que é o postulante. É interessante que depois da vida religiosa, né, vai também beber da estrutura do catecumenato na sua formação. Então, a estrutura da vida religiosa hoje, para quem se torna freira, frei, tem muito a ver, tem muita inspiração nesse processo também, tá? Então, tanto que o nome postulante é muito comum na vida religiosa, né? Então, o postulante quem que era? Era aquela pessoa que está começando, que mostrou interesse em ser cristão, e aí ela vai receber a evangelização, querido. Lembrando aqui que o querigma é sempre o anúncio de Jesus Cristo e o anúncio essencial, fundamental. Jesus Cristo morto e ressuscitado, né? Salvador, humano, encarnado, que levou a sua vida comprometida com o projeto do reino de Deus até as últimas consequências, né? Por fidelidade à vontade do Pai. Então, o anúncio do querigma feito, então, para esse que é o postulante. Uma vez que a pessoa adere a Jesus Cristo, ou seja, ela ouviu sobre Jesus e quer ser cristão, quer ser seu discípulo, ela se tornava, então, um catecúmeno. Então, ela passava por uma instrução mais ampla, não é? Um momento de catequese, porque ela já tem a fé, então ela passa a aprofundar a fé. E aí, depois, ela passa por um momento de né? Aí ela se torna, depois, candidata ao batismo. Percebe? Então, o sacramento, ele vem depois. Ele não fecha o processo, ou seja, não é o último passo. Mas ele também não é o primeiro passo. Ele está no caminho. E isso é uma coisa que a nossa catequese hoje precisa voltar a pensar. O sacramento não é ponto de partida e nem ponto de chegada. O sacramento está no caminho. Então, quando o sacramento ganha caráter de formatura, tem qualquer coisa de errado. No quê? Na mentalidade que se tem em relação ao sacramento. Estou dizendo isso porque aquele que é candidato ao batismo, ele ainda não... ele ainda não... E vai passar por esse processo de escrutínio, que foi uma palavra que a gente viu na semana passada também, que tem a ver com um momento de discernimento da comunidade, da liderança da comunidade, junto à pessoa, para ver se ela se encontra, digamos assim, consciente, se ela se encontra desejosa e se ela se encontra vivendo a fé e os valores da fé no cotidiano da sua vida, né? Então, é uma consulta também que se faz e se a faz culminando em ritos de purificação, ou seja, de pedindo a Deus que dê força a essa pessoa para continuar o seu caminho. Bom, no tempo moderno,
Então, aí, ó, já estamos em 1954, eu acho que não sei, não tem ninguém ainda de 1954, né? Mas a gente já começa a ver algumas experiências do catecumenato moderno aqui digamos, na Europa e também em outras regiões, né? Então, o que acontece? A Europa, ela tinha se tornado toda ela cristã, né? Então, toda a sociedade vive a cristandade. Interessante que, com o tempo, isso se desgasta. É a mesma coisa que tem acontecido no Brasil. Então, nascer numa família cristã, numa sociedade que o Estado é cristão e que as pessoas, digamos assim, se pautam pelo calendário cristão, não é? E que as instituições todas são inspiradas no cristianismo, todo esse sistema, ele pouco a pouco vai revelando-se, digamos assim, fraco diante da transmissão da fé. E a Europa passa por isso. Quando a criança nasce, ela era batizada. Ela, às vezes, passava por uma catequese sacramental, doutrinal, quando criança. Depois, adulto, até casava na igreja e tudo. Mas a adesão à fé, ao seguimento de Jesus Cristo, não era uma convicção pessoal. Ou seja, a pessoa nunca tinha feito efetivamente uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência do amor e da misericórdia de Deus, de sentir-se comprometido com isso. Digamos assim, não é uma dimensão que faz diferença na vida da pessoa. Qual é o sentido de ser cristão? Percebe? Então, isso começa a acontecer muito forte na França, aliás, na Europa como um todo, e aí algumas pessoas da igreja, nesses países, vão se dando conta, peraí, mas a gente não pode pressupor que todo mundo está nesse, digamos assim, na mesma convicção, na mesma vivência de fé, só porque é batizado ou porque se diz cristão. Então, significa que o jeito como a pessoa se tornou cristã, a iniciação dela foi falha nesse sentido, por N fatores. Então, se busca restaurar o catecumenato nesses países onde, por tradição, já se era cristão. Aí é quando depois vai se dar origem à expressão, por exemplo, nova evangelização. Evangelizar aqueles que já foram evangelizados. A questão é, já foram mesmo? Né? Aí isso é uma questão para se pensar. Né? Então, os convertidos adultos não batizados voltam para o centro. Lembra que a gente tinha discutido isso? Então, se volta a olhar para os adultos. Olha que interessante, isso na Bélgica e na França. A Suíça dá um passo bem interessante junto com a Holanda e a Alemanha. Um ecumenismo com cristãos de outras confissões, ou seja, uma iniciação cristã que não é exclusivamente da Igreja Católica, mas que ela é feita de mão dadas com outras religiões cristãs, outras igrejas cristãs. E na Espanha, Itália e Portugal, os adultos batizados que precisam de conversão e iniciação à comunidade. Então, a gente tem um grupo de adultos. E depois a gente tem um grupo de adultos batizados não iniciados na fé, ou seja, o chamado católico não praticante. Já ouviram essa expressão? Na igreja primitiva, não tem como pensar não praticante. Não existe isso. Né? Isso passa a existir só a partir da Idade Média e na Idade Moderna isso perdura, né? Até os dias de hoje, né? No tempo contemporâneo. Bom, então isso que eu falei da vida religiosa, que vai se inspirar na estrutura catecumenal. Então eu vou passar essa parte que eu já comentei. Eu queria ver com vocês agora uma coisa. Quem tiver aí com a... deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui para vocês. Quem tiver aí com o slide aberto na página junto comigo, pode responder lá, senão eu vou mandar um link aí agora no grupo, só para ter
uma nova informação aqui. Cadê? Pode mandar um link que a gente manda no WhatsApp e pode pôr no chat. Tá, eu vou parar de partilhar só um instante para eu não conseguir fazer isso. Aqui. Que é para saber com qual etapa de catequese vocês trabalham. Tá? Então, tem esse... Você pode responder tanto no slide, se você estiver lá no slide comigo, quanto aí nesse link que eu mandei agora, para a gente sentir um pouco essa diferença que eu dizia agora. Por que essa pergunta agora, né? Disso. Então, na igreja primitiva, o foco, como eu disse, era os adultos. Não se tinha como se pensar em iniciar crianças à fé numa época em que a igreja era perseguida. Ser cristão era ser perseguido. Né? Como é que é a criança? Você entende? Porque o que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem vezes que se pensa muito que tem que provar com algum texto bíblico se batizava a criança ou não, né? Então, porque às vezes tem outras religiões que não batiza e a gente batiza. A questão não é se está na Bíblia ou não, entende? A questão não é essa. A questão é quando é que faz sentido batizar a criança. Então, na igreja primitiva não tem sentido isso, né? Por quê? Porque não se tem cristão. Então, quando a igreja batiza uma criança, né, ela confia na fé dos pais dos padrinhos. A gente não veio dizendo isso por aí? Então, se não tem, digamos assim, um pai e um padrinho que vai assegurar a fé, então não se batiza a criança. Né? Na medida em que a sociedade toda vai se tornando cristã, a igreja para e pensa assim, opa, então a gente não precisa fazer todo aquele tempo de preparação batismal. Por quê? Porque já tem pai e mãe convicto na fé, batizado, então eles mesmos vão se encarregar, junto com os seus padrinhos, de iniciar essa criança e esse jovem na fé. Então, nós, confiando nessa missão dele, a gente batiza a criança. Só que aí o tempo vai passando, e, gente, a gente conhece o estado dos pais e padrinhos que chegam nas nossas comunidades hoje para batizar. Né? A gente pode pressupor que eles cumprem esse papel, que a igreja chegou à conclusão na Idade Média que eles concluíram, que eles poderiam colaborar. Então, assim, os tempos mudam. Né? Então, eu não estou dizendo assim, então não deveria batizar? Não. Eu só estou dizendo que as coisas não são branco e preto, né? Tudo pode, tudo não pode. A questão é, faz sentido? Faz sentido para quem? Para famílias que vão colaborar nesse processo de iniciação. Eu estou dizendo isso para vocês porque teve uma vez que, lá numa comunidade no Alasca, onde eu participava, uma vez a gente combinou que todo mundo que ia fazer inscrição à catequese ia conversar com algum catequista ou a coordenadora da catequese. Tal. Então, não tinha essa inscrição pela ficha. Assim, né? Então, era sempre uma entrevista, uma conversa. O padre comigo, ou enfim, alguém da equipe da catequese da comunidade. E aí chegou uma mãe lá, que diante da proposta que a gente apresentou, então tinha encontros de catequese todos os sábados, tinha a missa para as crianças, catequese infantil de Eucaristia. Aí tinha a missa para as crianças, todo sábado, logo depois da catequese. Aí a mãe virou para a catequista, eu lembro, e falou assim, mas é muita coisa. Se eu ficar vindo com a minha filha aqui todo final de semana desse jeito, eu não tenho vida social, eu tenho outras coisas para fazer. Né? Aí, a catequista falou assim, então, mas a proposta é essa. Mas você entende? Sem briga, sabe? Não precisa excomungar a pessoa, mas também não se trata de pensar outras coisas. Então, o que você chegou à conclusão com aquela mãe? Se disse ela, quanto ela tivesse... E a disponibilidade na vida social dela de levar a filha dela para a catequese e participar nas celebrações, que ela voltasse, que a gente estaria sempre lá. Eu, sinceramente, acho que foi... E a mãe, tudo bem, tranquilo. Percebe? Porque senão a gente vai enchendo a fila, desculpa a expressão, né? Enchendo a fila de batismo, de primeiras comunhões, como a gente ainda chama, né? De crisma e etc. E são cristãos porque o sacramento opera
porque é graça de Deus. Mas, e a vivência da fé? Ou então também não adianta chegar lá nos 42, nas vésperas do sacramento, e falar assim, olha, você não vai fazer primeira Eucaristia porque você não vem nos encontros, ou você não vem na missa, e etc. Aí você faz isso nos 42 segundo tempo, os pais viram uma onça, né, para cima da gente. Então, assim, eu só estou partilhando essas coisas para a gente pensar, né, nessa lógica. Como na igreja as coisas são muito fixas, a gente tende a pensar que tudo é extremamente fixo, né? Então, não. Né? Tem muitas coisas que são abertas, que são pastorais. Todas as opções pastorais da igreja, elas podem e devem ser atualizadas, né, para melhorar a transmissão da fé, a maneira como se transmite a fé, para ajudar as pessoas a fazerem seu caminho de iniciação cristã. Então, isso é importante, né? Eu lembro que semana passada eu até disse para vocês que, por exemplo, batismo e crisma não eram nem sacramentos separados na igreja primitiva, né? É na Idade Média que se separa eles, né? Aliás, é só no Concílio de Trento que se tem certeza que crisma é um sacramento, efetivamente. É só em 1500 que a igreja define que os sacramentos são 7. Né? Então, e não tem nada que diga que os sacramentos estão vinculados às idades. Né? Até pouco tempo, quem era batizado adulto tinha vergonha que era batizado adulto. Né? Não tem sentido. Né? Então, só para colher aqui o resultado de vocês, eu vou mostrar aqui. Deixa eu começar a partilhar de novo a tela. Cadê? Achei. Então, nós tivemos aí um resultado. Então, nós temos... É o Júlio, né, que é de batismo, que ele falou na semana passada. Nós temos a maioria aqui, catequistas de Eucaristia, de iniciação à Eucaristia com crianças. Né? Temos 2 de adultos, um de crisma, alguém disse que é outro, um de perseverança, nesse grupo, né? O João, Oi. esse outro aí sou eu, porque a gente tá tendo nós na arquidiocese, a gente está olhando para o papel da coordenação também como catequistas de catequistas. Então, hoje já se fala desse papel também, porque muitas vezes a gente olha para a coordenação só como uma função, vamos dizer, prática ou burocrática da catequese. E muitas vezes a coordenação paroquial, de forania, ele esquece que ele tem esse papel também de ser catequista de catequistas. Tanto que a orientação é o quê, né? O coordenador paroquial da catequese não ter turma, né? Não ter para fazer esse trabalho, então, de catequistas de catequistas. Muito bem, isso mesmo, coisa boa, muito bom. E eu queria mostrar aqui para vocês isso, né? Então, veja, a maior parte das nossas forças catequéticas, vou usar essa expressão, tá? Então, a maior parte das nossas forças catequéticas enquanto igreja estão aonde? Estão voltadas para hoje, para as crianças. Né? Isso aqui. E isso daqui não é só vocês, né? Isso é Brasil. Né? Vamos ficar só no Brasil, né? Isso é Brasil. Então, de novo, entendo o que eu estou dizendo. Não se trata de... Eu não estou dizendo aqui, que está errado, está certo, e etc. Eu não estou entrando no mérito dessa discussão. Só estou convidando a pensar essas forças a partir da história da catequese, que em outros momentos essas forças estiveram localizadas em outros grupos. Como eu disse, na igreja primitiva, na época do catecumenato, junto aos adultos. Não é? Depois, no período medieval e moderno, junto às crianças. E hoje em dia, o convite da igreja é que isso não significa abandonar as crianças, né? Mas o convite da igreja é que se olhe para os adultos, de novo, como prioridade. Isso é uma afirmação textual do Diretório Nacional de Catequese, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, o que eu quero mostrar com isso também? Quando a gente fala de catequese de criança, a gente tem também um grupo, a criança a gente nunca considera ela desconectada do seu contexto, e do seu contexto familiar.
E quando a gente fala de família, a gente está falando de adultos. Então, não esqueçam disso. Eu acho importante dizer isso. Então, quando o diretório pede para que a gente tenha a prioridade dos adultos, aí você fala assim, mas isso não tem a ver com o grupo que eu estou lidando, porque eu trabalho com criança. Mas essa criança, ela não está sozinha no mundo. Ela tem uma família que são adultos. Então, a minha catequese é bom que tenha estratégias que vinculem a presença desses adultos. Certo? São coisas para pensar, tá bem? Eu coloquei essa criança aí para pensar assim, também o quanto que essa estrutura catequética, quando se parece muito a uma estrutura escolar, e a criança já fica na escola, não é, de segunda a sexta, como que ela acolhe isso também, e o quanto que de diferença isso faz na vida da criança. Por que a maioria dos cristãos católicos tem uma fé literalmente infantil hoje? Porque a única instrução de fé que eles receberam, ou a mais importante, foi quando eles eram crianças. Depois, quando eles se tornam adultos, para amadurecer a fé, não tem instrução, não tem catequese. O máximo que eles escutam às vezes é uma homilia. Ou um vídeo no YouTube que às vezes ao invés de ajudar, atrapalha, dependendo de quem se escuta. Né? Então, eu já estou falando já de um jeito atual, né? Porque a gente já está tocando aqui aos nossos tempos. Né? O que eu quero dizer com isso? Os nossos tempos, hoje, eles têm características culturais, ou pelo menos de contexto cultural, muito similares à igreja primitiva. Sério, os nossos dias de hoje, enquanto sociedade, família, e por assim dizer, escola, embora escola nem tanto, esses dois contextos, eles são mais parecidos com a igreja primitiva do que com os tempos medievais, modernos. De modo que olhar para a história, resgatar aquela tradição, não a tradição de 1500, mas a tradição dos primeiros cristãos, se trata de hoje construir uma resposta de iniciação à fé que colabora. Que, de fato, desperte a fé em Jesus Cristo. Eu não estou, de novo, né? Então quer dizer que está tudo errado hoje, que nada presta, e etc. Não. Mas a gente sempre é convidado a dar o nosso mais, ou seja, dar o melhor da gente. Sempre convidado a repensar as maneiras de transmitir a fé nos dias de hoje que possam melhor colaborar para que as pessoas despertem a fé e tenham adesão a Jesus Cristo. Adesão à vida eclesial, à vida comunitária, à vida litúrgica. Eu falo isso porque há muito tempo eu escuto que os desafios maiores que os catequistas têm, não sei se é o de vocês, eu nem pus essa pergunta lá no questionário, até pensei em pôr, mas falei, não vou pôr. Mas eu escuto 3 desafios. São os mais... O primeiro é que os iniciandos a gente pode entender catequizando de todas as idades, eles não participam das celebrações, não vêm à igreja. Mesmo durante a catequese, sobretudo depois. Oi? Então, eu acho que é melhor você ficar sem o fone, se você, porque estão reclamando que está falhando bastante. E eu reparei que quando você está sem o fone, fica melhor, o áudio fica mais aberto. Com o fone está ficando meio abafado. Tá bem, deixa. Melhorou? Ô, gente, sinaliza aí no chat e nos grupos. Eu que não estou vendo o chat. Não sei se tem alguma coisa lá. Não, eles estão falando no WhatsApp, mas aí eu tô falando, se vocês puderem sinalizar no WhatsApp ou aí no chat para nós, se melhorou, tá bom? Tá bom, vocês me escutam bem? O Edivan escreveu aqui que melhorou. Ok, melhorou. Tá bom. Então, se tiver ruim, vocês dão um toque aí e a gente vê o que faz. Tá pode sinalizar ou no WhatsApp ou aí no chat, gente, que a gente está acompanhando tudo em tempo real. Ok. Para mim tá bem. Então, vou seguir aqui. Então, eu dizia dos 3 desafios, né? Então, os que não vão às celebrações, antes
da celebração do sacramento e depois. Os que não vão nos encontros de catequese, né, e os familiares não participam. E terceiro, a falta de apoio dos padres e das lideranças da comunidade. São os 3 desafios que eu mais escuto por aí, né? E eles têm a ver com essa temática aqui. Bom, eu queria mostrar para vocês... essa parte aqui tá... vamos focar no que está no centro do negócio. Tem um negócio escrito ali que era uma sinalização de que o slide era bom, né? Bom, vamos lá. Então, na sociedade de hoje, a gente tem que pensar, então, essa estrutura da família, como a gente falou, né, que tradicionalmente cumpria a função de iniciar os seus membros na fé. E a igreja confiou a responsabilidade de iniciar eles a fé na figura dos pais e padrinhos. E por isso batiza as crianças. Então, o que os pais faziam? Explicavam e ajudavam os filhos a compreender a fé recebida no batismo. Hoje, raramente a sociedade é lugar cristão capaz de formar alguém para a fé. Outras instituições assumem essa função. Que instituições? A igreja e a catequese. Somos nós. Então, quando essas crianças, esses jovens e esses adultos chegam à nossa catequese, nós precisamos fazer primeiro a eles o anúncio de Jesus. O primeiro passo que a gente não pode pressupor que eles receberam em casa. Bom, a sociedade era profundamente unida à igreja e cumpria a função de catecumenato social como na Idade Média. Hoje a gente não pode esperar isso. Isso tem uma consequência para a comunidade, que é essa aqui, ó. Ela é afetada pelos problemas sociais de hoje, que a gente chama de ambiente secularizado, né? E os batizados de hoje, eles não estão iniciados na fé. Por quê? Os já batizados. Porque normalmente não tiveram uma catequese adequada. Ou até tiveram uma catequese infantil adequada. Mas depois, o processo de maturar a fé, de crescer na fé, não houve novas experiências nesse sentido, né? Outra situação, nós temos muitos que não concluíram a iniciação cristã. Como foi batizado e é isso. Bom, eu queria falar de um evento agora na igreja, que certamente vocês já ouviram falar, e que dá novos rumos para a catequese, inclusive para a nossa realidade aqui no Brasil, que é o Concílio Vaticano II. Então, concílios na igreja nós tivemos pouco, né? As reuniões dos bispos do mundo inteiro que se reúnem, né? Embora o último concílio foi ali, 62, 63, o Concílio Vaticano II, para pensar a igreja como um todo. Então, o que se faz nesse período? A partir dos anos 60. Então, aqui a gente já está falando de um período bem recente. Já estamos às portas dos nossos tempos. Se começa a se ter interesse sobre as obras catequéticas dos santos padres, que eu expliquei para vocês na semana passada que os santos padres eram, sobretudo, homens, alguns bispos, alguns padres, outros não, que são chamados de santos padres, porque escreveram obras que a gente pode chamar de catequéticas, né, no período da igreja primitiva. Então, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Irineu, né, mas também Tertuliano e tantos outros. Então, a igreja passa a ter interesse por estas obras que falavam da fé, da catequese
do catecumenato, da iniciação cristã, dos sacramentos, nesse período. Então, se volta a ler esses textos. E existe dois movimentos muito importantes para nós, que vão ser os movimentos catequéticos e o movimento litúrgico, que vão pregar uma renovação da catequese. Ou seja, a igreja vai dizer assim, como os tempos mudaram, a gente não pode continuar fazendo a catequese do jeito que se fazia na Idade Moderna, logo depois da Idade Média. Ou seja, se reunir para explicar somente os mandamentos, sacramentos, histórias da Bíblia, as histórias da salvação e assim por diante, e fazer com que eles decorem ou aprendam isso enquanto ensino da doutrina, depois façam uma confissão e, sabendo dessas coisas, possam então receber a Eucaristia. A igreja diz assim, esse jeito não funciona mais com as pessoas que não passaram pela evangelização, pela adesão à fé. Porque senão, quando ela for ouvir de sacramentos, mandamentos e etc., ela vai ouvir como ela ouve na aula de ciência sobre biologia, sobre esqueleto humano e etc, etc. É mais um conhecimento intelectual que ela tem que armazenar. Bom, aí, com o tempo, foi surgindo, então, um interesse novo pela iniciação cristã de inspiração catecumenal. E aí, a igreja se dá conta que é de lá que ela deve, digamos assim, buscar a sua inspiração. Então, ela se dá conta e ela vai afirmando que a iniciação cristã é chamado a conversão do coração. Então, tem mais a ver com o coração do que somente com a cabeça. É incorporação na vida divina, ou seja, é comunhão com Deus, é experiência de relação com Deus pelo batismo, mais do que aprender orações de cor. Tem a ver com relacionar-se com Deus com intimidade. É o abandono do pecado e adesão a Deus. Ou seja, não é só um rito formal de quem passa a pertencer ou a ser aceito melhor na sociedade. Então, todo mundo é cristão, eu também sou. Ou minha família é, ou minha avó diz que é importante, eu também sou. E não. E aí, isso não muda nada na minha vida, nas minhas atitudes, na maneira como eu penso, na maneira como eu encaro a vida. A iniciação cristã passa a ser entendida como uma opção fundamental de quem se torna cristão. Ser cristão hoje, precisa ser uma opção fundamental de vida. Conhecer Jesus Cristo não é só saber as histórias do que com ele aconteceu, mas é querer viver como? Ter os mesmos sentimentos e atitudes dele. Bom, daí que no Concílio Vaticano II, nós vamos ter vários documentos. Então, a igreja escreve documentos. A gente sabe que a igreja escreve documentos direto, né? Isso não é novidade para nós. O que é importante dizer que os documentos do Vaticano II, para nós que vivemos hoje, são, digamos assim, os documentos, para toda a igreja, os documentos fundantes, fundamentais. Então, acima dos documentos dos papas, estão os documentos do Vaticano II. Por quê? Porque foram escritos pelos bispos do mundo inteiro, ou pelo menos aprovados pelos bispos do mundo inteiro, em comunhão com o Papa. Então, a maior força da expressão eclesial é um concílio. E, portanto, seus textos são como que as pedras fundamentais de como se pensa toda a igreja. Por isso, toda a renovação da igreja se dá a partir daqui. Uma delas, e a mais emblemática,
a liturgia. Por exemplo, a missa deixou de ser em latim e voltou a ser na língua vernácula. Ou seja, cada país celebrava na sua língua. Outra reforma, outra restauração muito importante da Sacrosanto Concílio, esse SC significa Sacrosanto Concílio, que é o documento, a Constituição sobre a liturgia do Vaticano II, que ela restaura definitivamente o catecumenato, que tinha sido esquecido. A gente viu que durante o período moderno teve algumas iniciativas, mas todas particulares, nenhuma da igreja oficial. Então a igreja vai restaurar o catecumenato no Vaticano II. Em outro documento, Lumen Gentium, que é sobre a igreja, ela vai dizer que aqueles que são os catecúmenos, o que é catecúmeno mesmo? São aqueles que estão no caminho do batismo, mas ainda não são cristãos batizados. A igreja vai dizer que eles pertencem à igreja, são membros, participam da igreja. E que a ação missionária deve se realizar com eles. Outra coisa muito importante que a igreja vai restaurar. No documento sobre os bispos, chamado Christus Dominus, a igreja vai dizer que o bispo, que é o responsável maior na diocese pela catequese, e eu lembro que semana passada eu disse a vocês que na igreja primitiva, depois dos sacramentos, quem dava catequeses, e eram chamadas de catequeses mistagógicas, àqueles que tinham celebrado os sacramentos, aos neófitos, ou seja, os recém-batizados, recém-iniciados em Eucaristia, era o próprio bispo que reunia aqueles que tinham sido batizados na vigília pascal, que tinham sido confirmados e que tinham recebido a Eucaristia na vigília pascal, e dava a eles uma catequese mistagógica, em que eles iam aprofundando o sentido do mistério cristão que eles celebravam. Então, no Vaticano II, se diz que o bispo dê especial instrução catecumenal, ou seja, na medida do possível, porque os bispos da igreja primitiva tinham poucos fiéis, comparando com os de hoje, é claro, né? Eles possam dar essa instrução catecumenal, se ocupem da catequese. Depois, o documento sobre os padres, os presbíteros, a Presbyterorum Ordinis, diz que a evangelização, diz sobre a evangelização, o catecumenato e o batismo, que eles são grandes momentos da iniciação cristã. Ou seja, que os padres devem ter cuidado com a evangelização, cuidar da catequese, do aprofundamento da fé e da iniciação sacramental também. Depois, um outro texto, ainda do Vaticano II, sobre as missões, chama-se Ad Gentes, vai dizer sobre o catecumenato. Eu vou ler aqui. Inicia-se, pois, os catecúmenos, aqueles que estão para ser batizados, convenientemente no mistério da salvação, querigma, Jesus Cristo, na prática dos costumes evangélicos têm a ver com a vida do sujeito, e nos ritos sagrados, liturgia, que devem ser celebrados em tempos sucessivos, ou seja, aos poucos, né? E sejam introduzidos na vida de fé do povo de Deus, na liturgia e na caridade. Uma vez liberados do poder das trevas, pelos sacramentos da iniciação cristã, mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo, recebem o espírito de filhos de adoção e celebram com todo o povo de Deus o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Ou seja, passam a estar plenamente integrados à comunidade. Eu lembro também que semana passada eu disse a vocês que na igreja primitiva, a liturgia da palavra, todos participavam. Os catecúmenos podiam participar. Os que estavam fazendo catequese de Eucaristia, digamos assim, podiam participar da liturgia da palavra. Quando se encerrava a liturgia da palavra, ou seja, nos dias de hoje seria depois da homilia, né? Eles eram dispensados da assembleia. Então, saíam da igreja ou da casa onde se estava celebrando a Eucaristia e iam para suas casas. E permanecia ali quem iria participar da Eucaristia.
E a gente viu agora há pouco que na Idade Média isso muda. Porque aí todo mundo é batizado, assiste à missa e quase ninguém comunga. Por quê? Porque para comungar as exigências vão ficando tão grandes que você precisa estar num nível... o entendimento da época era que você tinha que estar num nível de santidade tal para merecer comungar a Eucaristia. Né? Então, por isso que as pessoas comungavam uma vez por ano, quase. Né? E aí aqui a gente vai vendo que o Vaticano II vai mudando essa mentalidade. Né? Bom, outra coisa, um outro documento da Igreja, aliás, desculpa, não é um documento, é a norma, a lei da Igreja, um texto da Igreja, que certamente vocês já ouviram falar, é o Código de Direito Canônico, né? Que é a normativa da Igreja para todos os cristãos. Então, o Código de Direito Canônico só vale para quem é católico, tá? Mas é universal, então é para todos os católicos. Né? Então, ele diz que os catecúmenos sejam adequadamente iniciados. Adequadamente iniciados. Ó, ele restaura a palavra. E estabeleça as condições para admitir um adulto ao batismo. Bom, então a Igreja pensa nisso. E quando ela pensa, um texto que é promulgado, um outro texto que é promulgado logo depois do Vaticano II, é o ritual da iniciação, aqui está um A, mas é data. Ritual da iniciação cristã de adultos, o RICA. Que eu perguntei para vocês no questionário se vocês conheciam ou não, e foi interessante, metade conhece, metade não. Então tá meio a meio. Né? O RICA é um livro litúrgico. Sabe aqueles livros vermelhos que a gente usa na igreja? Tipo o missal, o lecionário. O povo fala assim, é o livro do padre, né? Então, é o livro da comunidade. Né? Isso, ó, o Gustavo pegou ali o RICA, né? Então, ele é um livro litúrgico. Então, ele não é um livro catequético. Ou seja, então você não vai dar catequese com ele. Ele não tem instruções para a maneira como você vai dar catequese. O que é que ele tem? Duas coisas importantes. Um itinerário, um caminho, e ele tem também, e é isso, para isso que ele serve, ritos, celebrações, né, de iniciação à vida cristã de adultos. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, viu? O Jesus, que é do batismo, sabe disso tão bem quanto eu. A igreja ensina hoje, aliás, acho que todo mundo aqui compartilha disso, porque deve ter um discernimento sobre a idade das crianças, como a maioria é catequista de crianças. Né? A igreja hoje considera que o batismo de crianças pode ser administrado até a idade dos 7 anos, não é isso? Depois dos 7 anos, a recomendação é que a criança vá à catequese e depois seja batizada no momento adequado, certo? Estou vendo as cabeças fazendo assim. Isso. Então, o que acontece? Até os 7 anos, se considera que a criança não faz... Isso está no direito canônico. Eu não vou lembrar o cânon agora, mas se alguém quiser muito cânon, depois eu posso passar, tá? Então, a igreja considera, na sua lei, que até os 7 anos, a criança não faz uso da razão. Ou seja, ela não tem competência para decidir por si. E é verdade, né? Se a gente for deixar a criança fazer tudo que ela quer, com 7 anos ela não pode tomar as rédeas da vida dela. Tá certo? Por isso que, até esta idade, os pais e padrinhos respondem pela criança. E por isso assumem a iniciação cristã dela, especialmente a evangelização. O direito canônico diz que a partir dos 7 anos, ou seja, a partir do uso da razão, é a expressão que está lá, se recomenda que se siga num processo de catequese para ser iniciado a fé. Por quê? Porque a igreja entende que a partir dessa idade a criança tem condições intelectuais e racionais
para compreender e ir assumindo progressivamente a fé. É claro que a gente não pode pressupor que porque fez 8 anos, ela tem total maturidade. Não. Tanto que a igreja pensa isso pedagogicamente, e por isso ela separou os sacramentos ao longo da vida, né? Por isso que, por exemplo, a crismação ficou para depois. É porque crisma é coisa de jovem? Não. É uma opção pedagógica da igreja pela juventude. Para que, pouco a pouco, a pessoa possa ser iniciada. Agora, para o direito canônico, então, nesse ponto de vista, a criança, a partir dos 8 anos, é vista como um adulto. Entendam o que eu vou dizer. Isso não está escrito textualmente no direito canônico. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma igualdade entre ser adulto, ou seja, ser adulto é o mesmo que fazer uso da razão. Percebe? De modo que, a partir dos 8 anos, se a igreja diz que a criança já faz uso da razão, então a iniciação dela deve ser num processo como de adultos. Ah, João, então quer dizer que a catequese que se dá para os adultos tem que ser a mesma que se dá para as crianças? Não. Nem os ritos são os mesmos. Aí é onde eu passo o próximo slide aqui e mostro para vocês. Esse daqui, isso que está na tela agora, é o esquema, o índice, o sumário, como você preferir chamar, do RICA. O que é o RICA mesmo? O Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. Então, aqui está o esquema dele. Ele tem um esquema, é uma introdução, que é aquela parte que a gente sempre pula nos livros, mas que nesse daqui é a parte que mais nos interessa. Depois nós temos 6 capítulos e os apêndices, as partes finais. Bom, logo após a introdução do rito da Iniciação Cristã de Adultos, nós temos o capítulo 1, eu já vou falar dele. Nós temos o capítulo 2. Eu quero que a gente olhe lá o capítulo 4. Está escrito assim: ritos de iniciação de criança em idade de catequese. Por que é que um livro litúrgico, que é chamado Rito da Iniciação Cristã de Adultos, tem um capítulo para crianças em idade de catequese? Que crianças são essas? Crianças acima de 8 anos. Crianças em idade de catequese. Batizadas ou não batizadas. Então, o que é que se diz? O direito canônico diz que até os 7 os pais e os padrinhos respondem. A partir dos 8 se vai para a catequese. O Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos nos apresenta a maneira. Depois tem uma adaptação do RICA, muito interessante, da Paulinas, na editora Paulinas, do NUCAP, que é coordenado pelo padre Francisco Lelo, lá em São Paulo, que publicou os rituais adaptados numa linguagem mais acessível, etc., inclusive o desse capítulo, né, das crianças. É um livro muito interessante, é um livro litúrgico também, muito interessante, para celebrações em etapas. Bom, dito isso, eu quero dizer que toda a criança, a partir dos 8 anos, então criança, jovem e adulto, toda a catequese, toda a iniciação que se faz com esse povo todo, deveria se inspirar, deveria ter o seu horizonte no RICA. Porque assim está estabelecido. O que o RICA propõe enquanto caminho, lá na sua introdução, e é o que compõe o primeiro capítulo, né? Certamente alguns de vocês já viram esse quadro, ele é bem famoso, e ele circula por aí de vários jeitos, né? Sempre tem uma adaptação ou outra. Esse não fui eu que fiz, não. Espera aí. O RICA apresenta, olhando para a história da igreja primitiva, ele apresenta o catecumenato hoje como um caminho de iniciação. E este caminho de iniciação
não está só no RICA. Ele é replicado e repetido em vários documentos da igreja. O Diretório Nacional para a Catequese da CNBB o traz, não enquanto um quadro, mas traz os 4 tempos, o que seriam essas 4 tabelas aqui, estão lá descritas no Diretório Nacional de Catequese. O Diretório Geral para a Catequese, esse que aposentou esses dias, porque entrou o novo agora, né? Ele também trazia essas 4 partes, já desde o outro. Este novo se apoia igualmente na inspiração catecumenal da catequese. O Diretório para a Catequese, esse que foi lançado esses dias, mês passado, aí, no fim do mês passado. Outros textos da CNBB de orientações para a catequese de hoje também se pautam nesse quadro. Inclusive, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja, que são os textos de orientação para a ação da igreja inteira, que acho que a cada 4 anos, se me falha a memória, a CNBB relança novos. Nos últimos eu digo assim, já tem no mínimo uns 15 anos, ela tem insistido muito também na inspiração catecumenal, neste caminho de iniciação. Sendo a primeira etapa, o primeiro momento, os nomes podem variar, tudo bem? Eu posso chamar esse primeiro momento de pré-catecumenato. O que acontece nesse primeiro momento? A evangelização. Lembra aquilo que está desde o vídeo que a gente assistiu? Então, a evangelização acontece aqui. Por isso a nossa catequese precisa começar pela evangelização. Então, ela tem um conteúdo específico que a gente pode dizer... Eu vi aqui que você mandou os cânons, né, Gustavo? Obrigado. Uhum. Se alguém quiser os cânons, está aí no chat. Da questão da criança e em idade de razão. Bom, o pré-catecumenato, então, é o período da evangelização. Ou seja, eu evangelizo, de evangelho Jesus Cristo, boa nova de Jesus Cristo. Isso tem a ver, então, com a adesão a Jesus. Tem um conteúdo próprio. O conteúdo é o querigma. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou para nos salvar e para nos comprometer com o seu projeto de vida, que é o reino de Deus. Tem um conteúdo específico. E isso deve vir primeiro. O conteúdo do querigma é esse. O conteúdo do querigma não é a história de Adão e Eva. O conteúdo do querigma não é a história de Moisés. Ah, João, então você está dizendo que não tem que falar sobre isso? Não. Tem. É parte da história da salvação. Mas não no começo. Porque o começo é o momento do querigma. Então tem um conteúdo próprio. O jeito, a maneira de se fazer esse primeiro anúncio daria um encontro só sobre isso. A gente poderia conversar 1h30 só sobre o primeiro momento da catequese, o pré-catecumenato. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, depois qualquer coisa eu passo para vocês. Então, para dizer, nesse período que é importante que a pessoa saiba conteúdos, não. Importante que ela tenha fé em Jesus Cristo. De acordo com a idade e a maturidade de cada um. Por isso, Rica diz aqui que esse momento deveria ser um momento personalizado. Nem deveria ser o catequista que deveria fazer esse momento. Porque lá na idade medieval e moderna se pressupunha que quem fazia isso eram os pais e padrinhos que batizaram a criança. Mas hoje em dia, como a gente já tem certeza que nem sempre pode contar com essa evangelização garantida no seio familiar, social e escolar, então isso não acontece. Então quem é que faz isso? Quem é cristão, ou seja, quem está comprometido com a fé. Então, se deveria supor que qualquer um na comunidade, de qualquer pastoral, movimento, grupo e etc., seria apto para fazer esse primeiro momento.
os chamados introdutores. E não com encontros de catequese formais, mas com encontros pessoais, com um acompanhamento mesmo. Enfim. Esse primeiro período termina com alguns ritos que estão previstos lá no RICA. O rito da assinalação. A pessoa recebe o sinal da cruz e um crucifixo, etc. Os ritos, eu creio que vocês estão mais familiarizados com eles. Até por conta do mural, eu vi que tem algumas fotos que tem alguns ritos. Então, os ritos são mais fáceis da gente aderir e a gente vai indo na catequese. É um dos passos. Mas a gente não pode perder no horizonte todo o esquema do catecumenado. Também a gente não consegue implantar esse negócio assim, né? Goela abaixo, né? Existe um caminho aí, claro. O primeiro caminho passa pela mentalidade de quem inicia na fé, entender a dimensão que se propõe, né? Depois, isso daqui que eu estou mostrando, gente, é um modelo, tá bom? É um modelo, tá? Então, não estou dizendo que tem que ser assim. Então, isso é para a gente pensar, ok? Tá bom? Porque senão pode ter gente que fique chateada aí, né? Então, depois, o segundo momento é o momento propriamente de catequese, ou que a gente chama de catecumenato. Então, aqui, ó, catequese, reflexão, aprofundamento, vivência, entrosamento com a igreja. Aí aqui você vem com Adão e Eva, Moisés, aí você vem com a história dos santos, do padroeiro da comunidade, aí você pode, entendeu? Mandamento, sacramento, você deve fazer isso, porque isso é parte da catequese, não é o mais importante. O mais importante é a adesão à fé a Jesus Cristo, que desperta o seguimento. E esse período aqui, quanto tempo dura o primeiro período, João? Ah, é pessoal. Eu não sei quando é que a fé se desperta no indivíduo. Então, cada um vai fazer o seu tempo. E esse daqui? Ah, esse daqui às vezes dura 1 ano, 1 ano e meio. Depende dos conteúdos de catequese que a gente for transmitir nesse período e depende da etapa que a pessoa está vivendo, né? Depende da proposta de iniciação que a comunidade tem. O terceiro tempo. O terceiro tempo, hoje, coincide com a quaresma. Entendendo que eu comentei com vocês que lá na igreja primitiva a gente não tinha o ano litúrgico estabelecido assim, né? Tudo certinho. O Natal, por exemplo, só foi estabelecida a data do Natal, fechada mesmo, lá nos anos 300, né? Então, o calendário litúrgico, do jeito que nós temos hoje, ele foi evoluindo ao longo do tempo da história da igreja. E eu dizia a vocês que o calendário litúrgico ele é uma herança do catecumenato, da catequese, né? Então, ele existiu, ele foi estabelecido em razão da iniciação dos cristãos e da celebração da fé de quem já era cristão, né? Então, e a quaresma coincidia com um tempo muito bonito no catecumenato, que é chamado de purificação ou iluminação, que é esse período em que se faz digamos assim, uma espécie de retiro espiritual também, em que se volta de uma forma mais orante, não é? Para o mistério que vai se celebrar. É como assim, bom, está chegando os mistérios que vão ser celebrados. E aí, então, se faz um momento de aprofundamento espiritual também dessa vivência. Então, aí entra, por exemplo, as práticas quaresmais que a gente bem conhece. Quando acaba esse momento, o terceiro, quanto tempo dura a quaresma? Quando acaba esse momento, aí se dava, e a proposta do RICA é que se dê, ainda hoje, na vigília pascal, ou pelo menos no tempo pascal, a celebração dos sacramentos da iniciação. Então se celebra a fé. Se é batizado, se é crismado, e se é iniciada a Eucaristia. E depois desse momento, portanto, acaba. É a formatura. Tchau.
tira a foto com um certificado e vai embora? Não. Sobre isso do certificado é engraçado, porque a coisa fica tão cara de formatura que às vezes o catequista, no dia da celebração do sacramento, está tão produzida, assim, a maquiagem está tão forte no rosto da catequista, que o catequizando vai tirar a foto depois com ela, e ele nem reconhece, porque não é aquela mulher que deu o catequese para ele durante 2 anos, né? Porque no último dia está tão produzido que ele vai guardar a foto e nem sei se vai reconhecer a pessoa lá, né? De tão diferente que ela está, né? Então, eu brinco sobre isso para dizer, não termina aqui. Então, se tem um próximo tempo, que é o tempo da mistagogia. Olha aqui o que é. Um aprofundamento e vivência do mistério cristão pascal. Então, as catequeses sobre os sacramentos, sobre os símbolos, a liturgia que se celebrou, que se viveu aqui, se dá aqui. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim e a apresentação também. Então, eu já falei isso, né, que os diretórios são inspirados na dimensão catecumenal, de modo, acho que acabou esse, né? De modo que eu queria só ressaltar com vocês, deixa eu separar aqui, que no Brasil nós temos um longo caminho da catequese, né? Que daria também um encontro só sobre a trajetória a partir dos documentos. Inclusive, eu queria dizer que quando o Gustavo me chamou para a partilha, ele, inclusive, tinha assinalado que seria para passar um pouco sobre os documentos, né? Eu, pessoalmente, fiz a opção de tratar os documentos como fiz agora, do Vaticano II, no final, não é? E mencionar o Diretório Nacional de Catequese e o atual, o novo Diretório Geral para a Catequese, que são fundamentais, não é? Eu passei um dos links para vocês que tem, para quem quiser aprofundar, um histórico, eu vou colocar ele de novo aqui, se alguém perdeu lá em cima, tem um histórico de todos os documentos da igreja. Desculpa, gente, todos os documentos da igreja é pretensão minha. Todos os documentos sobre catequese que são relevantes nesse momento, tá bem? Eu vou, só para a gente encerrar, eu vou voltar ali na tela, só para que vocês vejam isso, tá? Aqui. Cadê? Vocês estão vendo aí a tela, né? Porque agora eu não estou vendo nada, só estou vendo a tela. Então, em ordem cronológica, ó, eu listei aqui para vocês 40 documentos, a maior parte deles da CNBB, tá bom? Que falam sobre catequese, tá? Tem outros que têm trechos que dizem respeito a nós também, etc. Agora, eu só gostaria de chamar a atenção a 4 deles que eu destaquei. Acho que eu destaquei 4. Ó, o primeiro deles a gente acabou de ver. É o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, que é esse livro litúrgico que é da Congregação para o Culto Divino da Santa Sé. Então, ele vale para a Igreja Universal. Ele é de 1976, tá? Você, catequista, não precisa tê-lo. Você não precisa comprar esse livro para si. Se você quiser, é bom, né? É bom. Mas quem tem que ter isso é a comunidade. Tá? Sabe aqueles livros que ficam lá na sacristia, que a gente nunca pega? Pega aqueles livros lá. Aquele livro não é do padre só, não. Aquele livro é da comunidade. Dá uma folheada neles. Lê as instruções. O ritual da crisma, por exemplo, tem, para quem é catequista de crisma, por exemplo, pega lá o livro do ritual da crisma e lê o ritual da confirmação. E lê a instrução. Ajuda muito, esclarece muito sobre catequese de crisma. Então, quem puder, inclusive se organizar na comunidade, um estudo da introdução do RICA, ajuda bastante. Bom, o outro é o que deu tema para a nossa formação e para as formações que vocês vão ter, certamente, ou estão tendo, não sei como está o calendário de vocês, que é o Catequese Renovada, que no Brasil é o documento da igreja, da CNBB, que mais vendeu, tá? Graças a Deus. Mas ele já é antigo. Aqui tem a edição de 2004, ele não é de 2004, né? Essa edição, 37ª, é de 2004. Ele é bem mais antigo. Depois, eu queria também destacar o Diretório Nacional para a Catequese, ou de Catequese, desculpa, que é o documento mãe da nossa catequese. Ele resgata o Catequese Renovada
e aprofunda, tá bem? Ele é o nosso diretório atual, válido. Muito importante esse documento, tá? E, por fim, eu destaquei 5, né? Por fim, eu gostaria de dizer de 2 também que são recentes e que são muito importantes. Um deles é um documento que, na verdade, ele é aquele livro azul que tem um Cristo no centro, com a palavra assim, que chama-se Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal, né? O itinerário catequético é o nome dele. Ele é muito bom, ele apresenta isso do Rica que eu disse, ele tem até uma parte de resgate da história também, e clarifica muito dessa nossa concepção. E, por fim, o documento da CNBB que fala especificamente sobre isso, que é a Iniciação à Vida Cristã, Itinerários para Formar Discípulos Missionários, documento 107 da CNBB, tá bom? Vocês vão ver que nesse mesmo texto, para quem quiser aprofundar, eu coloquei aqui, eu citei ele no início, a gente usou os slides dele, do padre Luiz Alves de Lima, que eu disse que é o maior catequeta que eu conheço, eu sou fã dele, ele é muito bom. Então, ele tem um dos livros que eu indiquei para vocês é dele, inclusive. Eu partilhei aqui com vocês um texto que ele escreveu sobre história da catequese. Então, se você quiser ler, né, tem lá dos inícios, etc., você pode ler aí também. Sobretudo essa parte que diz respeito ao Brasil, que a gente falou do Brasil colônia e assim por diante, muito sumariamente aqui, que eu fiz a opção consciente de aproximar os dias de hoje os tempos da igreja primitiva, mas se você tem vontade de ler e aprofundar, tá aí o link para vocês também poderem fazer isso, tá bom? O nosso tempo acabou, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se pode, enfim, mas estou aqui, fiquem à vontade. Não, acho que quem quiser fazer alguma consideração, a gente já extrapolou uns 4 minutinhos, mas né, umas 2, 3 pessoas, é tranquilo, até mesmo também para agradecer o João, então quem quiser se manifestar, tá bom? É só abrir o microfone, umas 3 pessoas, 4 pessoas no máximo. Eu sou Mônica, muito obrigada pela excelente aula de formação catequética mesmo. Adorei o João e seria muito importante que nós pudéssemos discutir mais sobre isso depois, todos nós formadores. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Estou entusiasmada. Eu gostei muito dele ter deixado os documentos, porque depois eu quero vê-los e quero ler alguns livros que ele usou também. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Obrigado, Mônica. Boa noite, João. Muito obrigado. Noite. Muito obrigado, porque você me chamou de Jesus. Isso é uma honra para mim, viu? Muito boa a sua formação. Deus te abençoe. Um abraço. Muito obrigada, João. Ótimo, excelente. Gostei demais dos documentos também, que é bom para a gente aprofundar mais, né? Muito obrigada, viu? Gustavo, eu queria dar uma palavrinha. Com certeza, Nilson. Só para dizer para o João, né? Realmente foi um trabalho muito legal e que hoje, né, nós, enquanto catequistas e formadores de catequistas, nós dizemos que é necessário realmente trabalhar o catecumenato, o que é essa iniciação à vida cristã. E eu sempre digo que para a gente trabalhar o catecumenato, nós precisamos de conhecer o catecumenato. Não tem como eu fazer uma inspiração catecumenal e inspirar em algo que a gente não conhece. Então, realmente, foi de fundamental importância buscar, né, fazer um resgate histórico do seu tempo e de lá tirar elementos que realmente vão ajudar a nossa realidade de hoje. Como disse você, não é um copiar, né, mas é adequar e recuperar elementos que podem ser aplicados na nossa realidade de hoje, mas realmente precisa de conhecer a essência dele naquela época para que possamos ter inspiração. Então, valeu, foi muito bom, muito obrigada, tá? Obrigado, Nilson. Muito obrigada, João. Foi maravilhoso o encontro. Obrigado, Madalena. Seria bom se a gente pudesse ouvir todos, mas, de certa forma, nós vamos ouvir todos. Por quê?
Pensando no nosso primeiro módulo, que a gente deixou a avaliação para o final de todo o percurso, e foi quase 2 meses de formação, então, nesse segundo módulo, nós da equipe vamos sugerir uma outra coisa. Então, durante essa semana, a gente vai elaborar e vamos enviar para vocês uma avaliação do conteúdo do João, desse primeiro tópico do nosso segundo módulo. Então, a cada final de um tópico, vocês vão receber o link. Então, é o momento de vocês fazerem suas considerações, né? Eu peço mesmo esse retorno de todos. No nosso primeiro módulo, muitos catequistas responderam, mas alguns não nos deram esse retorno. Então, quem, né, recebendo, por favor, façam a avaliação, sintam-se livres para expor, até mesmo assim para a gente poder melhorar, aperfeiçoar aquilo, o nosso caminho catequético aí nas foranias, né? E lembrando que essa formação catequética, ela nasceu e ela nasce diariamente no sentido de fomentar o desejo de vocês no próximo ano, se Deus quiser, se a pandemia já tiver, né, um outro cenário, a gente tirar do papel aquele projeto da escola catequética, que aí sim nós vamos ter mais tempo para aprofundar os temas, vai ser um percurso maior, né? Então a escola catequética, essa formação catequética, ela veio mesmo só mesmo para suscitar esse desejo em todos nós, é o aperitivo que eu tanto falo. E foi bom, João, obrigado pela ajuda. Eu sou suspeito de falar de João, né? A gente ficou junto um tempo, quando eu estive aí na companhia, um processo, né, e vocacional. Mas é isso, agradecer pela sua ajuda. Esse material que o João disponibilizou, a gente vai disponibilizar nas 2 páginas, né, nas nossas páginas, da Pilar e do Bom Sucesso. Vamos enviar. Na verdade, eu estou até em falta com a Bom Sucesso, que eu não enviei o material ainda do primeiro módulo, ele já está pronto, eu vou ver se eu envio isso agora para vocês, mas vocês vão ter tudo isso disponível, tá bom, gente? E aí agora eu passo para o Júnior encerrar, né, um momento breve de oração, e aí é isso. Obrigado, João, e obrigado a todos. E só uma coisa antes que eu me esqueça. Para a nossa próxima sexta-feira, Bíblia e Catequese, a palestrante, né, que vai nos ajudar, a Patrícia, que é do Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, ela nos pediu para todos estarem com a Bíblia em mãos. Não tem como falar de Bíblia sem estar com a Bíblia aí em mãos. Então, na próxima sexta, viu? Não esqueça a sua Bíblia, quem tiver com ela aí guardadinha, tira aí. Nós vamos usar bastante nessas próximas sextas-feiras aí. Então, para encerrarmos, né, nós estamos em 2 dias que, por coincidência, nós comemoramos a festa de suas patronas, que essas 2 foranias têm como Maria, com os 2 títulos de Pilar e Bom Sucesso. Nós em comunhão com toda a igreja, né, com o calendário litúrgico, nós celebramos as festas desses 2 títulos marianos no mesmo dia, que é amanhã, 15 de agosto. Né? Por coincidência, as 2 foranias estão em festa. A gente encerrar, né, nesses 2 belos dias que nós tivemos a presença, né, nada mais justo também do que a gente pedir a presença da mãe. E logo também nesse momento tão delicado em que nós estamos, que é essa questão da pandemia. Então, para esse momento, né, pedir uma intercessão de Maria, nossa mãe, com os títulos de Bom Sucesso e Pilar, eu separei aqui um pequeno trecho da fala do Papa Francisco, no documento da OSCE, que recorda muito este momento em que nós estamos vivenciando. Então, que este seja um momento de oração final, mas também um momento de reflexão. E que amanhã, ao celebrar a festa de nossa padroeira, seja ela com Bom Sucesso ou Pilar, que nós possamos recordarmos, enquanto catequistas, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, deste momento de sofrimento para o nosso mundo. Mas recordar que este sofrimento ele vai passar. Nós temos uma luz, essa luz brilha, essa luz que se faz presente, que nós fazemos questão de seguirmos e também de ser os fiéis discípulos, que é Jesus Cristo. Então, assim diz o Papa Francisco. Maria, a mãe que cuida de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou com o coração trespassado à morte de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres,
crucificados e das criaturas deste mundo exterminados pelo humano. Ela vive Jesus completamente transfigurado. E todas as criaturas cantam a sua beleza. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Elevada ao céu, é mãe e rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação, alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só no seu coração toda a vida de Jesus, que guardava cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a contemplar este com um olhar mais sapiente. E com estas palavras do Papa Francisco, nós nos situamos frente ao mistério da Assunção da Virgem Maria aos céus e peçamos a ela que interceda sempre por nós, de maneira bem especial pelo João que está conosco durante esses 2 dias. Fica aqui o nosso agradecimento a todos nós que estamos na festa, mesmo que não sejamos dessas 2 paróquias, mas estamos dentro do território dessas 2 foranias. Fica aí o nosso agradecimento, o nosso momento de agradecimento também à presença materna de Maria, ela que se faz presente com os títulos de bom sucesso e do pilar. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite, boa festa amanhã virtualmente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço, pessoal. Então, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Viva Nossa Senhora do Pilar! Viva Nossa Senhora do Sucesso! Viva! Viva! Boa noite. Amém. Como assim? A gente, como é de costume, Júnior e Lúcio puder ficar. Boa noite para vocês e boas festas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Salve Maria. Salve. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Eliana. Nivaldo. Paz e bem para todos vocês. Ai, caramba. Foi engraçado. O que foi, Júlia? Gente, agora é sair. Se quiser, eu tiro você, Deus. Não tem como. Clico para todo lado e não sai. Vou te remover então. Mas pesar não, Deus. Fica um pouquinho aí. Só para você dar para a gente partilhar um pouquinho, rapidinho. Como é que é? Você pode ficar um minutinho conosco? Ah, posso. Eu não consegui sair mesmo. Vou botar a câmera aqui. Ai, deixa eu só removendo o pessoal aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui também, né? Finalizar a gravação.